Salve amigos, eu sou Hermar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer aqui a sua inscrição, as suas colaborações com as sugestões e críticas ao nosso canal. Isso contribui demais para o nosso crescimento. E dando prosseguimento aí ao que a gente já vem trabalhando nos meses anteriores sobre resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, nós chegamos na resolução 696 de 2022, que recebe o nome de teleenfermagem. Ela normatiza a atividade da enfermagem mediada pelas tecnologias de comunicação e informática, né? Ou seja, teleconsultas. Então, a teleenfermagem é justamente para os profissionais que estão no SUS, que estão na iniciativa privada, que estão na saúde suplementar, que realizam suas atividades por tecnologia de comunicação, por videochamadas, videoconferências, para avaliação dos seus usuários mediante consentimento, né? Então, é uma parte muito importante para essa modalidade de atendimento à saúde, que o seu usuário ele entenda a importância e, claro, permita que os usuários e que os profissionais façam essa atividade de forma esclarecida, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Resolução 696 de 2022. Essa resolução ela dispõe sobre a atividade da enfermagem, né, na saúde digital, ou seja, através de tecnologia de informação e comunicação, o uso das plataformas de comunicação de videoconferência para que você tenha contato com os usuários, com os seus pacientes, né? Então, ela normatiza a atuação da enfermagem na saúde digital, e essa saúde ela vai para o SUS, ela vai para a saúde suplementar e também vai para a saúde privada, né? E claro, essa norma técnica ela possui um anexo que é muito importante de vocês estudarem. Lá elas vai falar sobre a consulta de enfermagem, a interconsulta, o acolhimento à demanda espontânea, a consultoria, né? As atividades aí privadas da enfermagem, por assim dizer. Então, quando se vai utilizar a atividade de telecomunicação, os serviços, por exemplo, nas situações de urgência, emergência, em serviços pré-hospitalares, não existe essa modalidade de teleenfermagem. Então, esse anexo ele é complementar às normas que você vai encontrar sobre essa Resolução 696 de 2022. Ele deixa bem claro, né, que a saúde digital ela compreende o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação para produzir e disponibilizar informações confiáveis, né, galera, sobre o estado de saúde de quem precisa no momento que precisa. Então, essas tecnologias elas respeitam a lei, né, de sigilo de informações, de armazenamento de dados. Então, uma lei de proteção aos usuários que delas se utilizem, né? Então, é importante deixar bem claro que ela não se configura a teleenfermagem, a troca de mensagens de forma assíncrona, ou seja, você manda uma mensagem, depois de um tempo o cara responde. A troca de imagens de forma assíncrona, você manda uma imagem e depois o profissional responde. Ou seja, a teleconsulta, a teleenfermagem, ela é realizada por tecnologia de comunicação síncrona, ao vivo, no momento, para se avaliar, se orientar, se monitorar, consultar as pessoas no seu devido momento, certo? Inclusive, quando for indicado ou apresentar situações que importem risco para a condição clínica ou mental daquele usuário, a teleconsulta vai ter que ser suspensa e, se for o caso, o usuário vai ter que ser encaminhado a um serviço de saúde para que ele possa receber atendimento presencial. Isso pode acontecer em casos de urgência e emergência, principalmente aí quando ele precisa de atendimento pré-hospitalar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Resolução 696 de 2022. Ele diz o seguinte, que a prática da teleenfermagem engloba, isso é muito importante a gente destacar, a consulta de enfermagem. Então, para se fazer consulta de enfermagem, a gente tem a Resolução 358/2009, que trata da sistematização da assistência de enfermagem. Então, vai ter que seguir o rito da SAI, com levantamento de dados, que é o histórico de enfermagem, com o diagnóstico de enfermagem, com o planejamento e a implementação da assistência, a avaliação contínua dessa assistência, né? Demanda mais o quê?
a anotação de enfermagem, ou seja, prontuários para que você anote fisicamente ou em tecnologia digital segura, com emissão de certificação digital e assinatura digital, né, as atividades e assistências de enfermagem frente ao seu paciente. Então, a prática, ela envolve consulta de enfermagem, interconsulta. Segundo, o que é interconsulta, né? São consultas entre 2 ou mais profissionais. Esses profissionais podem ser enfermeiro e enfermeira, ou seja, quando há 2 profissionais de enfermagem, ou enfermeiro e outro profissional regulamentado de nível superior que faça consulta com uma atividade privativa, ou seja, uma equipe multiprofissional. Lembrando que a Resolução 696 de 2022, ela não caracteriza a consulta de enfermagem e a consulta mediada também com técnicos ou auxiliares de enfermagem a uma pessoa, como interconsulta. Então, a interconsulta vale apenas para a interação entre 2 ou mais enfermeiros ou 2 ou mais profissionais de saúde e com seu respectivo paciente. Consultoria, né? Então, outra atividade que pode ser realizada pela teleenfermagem é a consultoria, principalmente aí as consultorias que demandam o dimensionamento, né, do pessoal de enfermagem. Hoje a gente está trabalhando de forma empreendedora com o dimensionamento nas instituições privadas, no planejamento aí dos recursos humanos nas instituições privadas para dimensionar o pessoal da enfermagem, né? Monitoramento, esse monitoramento poderá ser realizado por profissionais de nível médio e também de nível fundamental. A educação em saúde também pode ser realizada por profissionais de nível médio, nível fundamental, por telecomunicação, por tecnologia de informação e comunicação, além do acolhimento à demanda espontânea, mediadas pela TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Ou seja, a teleenfermagem ela engloba consulta, consultoria, monitoramento, educação em saúde, claro, outras atividades. É importante você dar uma lida no anexo a essa resolução, porque algumas serão apenas com a parte privativa de enfermagem e a outra no seu integrante, ou seja, com as demais categorias, né? E ele deixa bem claro, né, que a prática de enfermagem mediada por tecnologia de informação é imprescindível que o registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem, né? Isso decorre lá da Lei 5.905/73, né, que cria os conselhos e só há exercício legal da enfermagem o profissional de enfermagem que está regularmente inscrito no seu respectivo conselho. E claro, para a tecnologia de informação, para a tecnologia de teleconsulta, independente do estado que você trabalhe, a necessidade é que você tenha o registro no seu respectivo conselho, tá certo? Então vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre essa resolução, né? O artigo 3º deixa bem claro que todas as ações mediadas pela tecnologia de informação que envolvam um ou mais usuários, pacientes, eles deverão ser realizados por meio de plataformas adequadas e seguras, observando a Lei Geral de Proteção de Dados vigentes. E lembre, gente, essas comunicações devem ser síncronas, ou seja, sincronizadas ao vivo, né? Síncronas ao vivo, né? Troca de mensagem, troca de imagem, que a gente chama de tecnologia ou comunicação assíncrona, que você pode responder depois, não configura a atividade de consulta de enfermagem mediada por teleenfermagem, né? Então, sempre a comunicação deve ser síncrona, ou seja, ao vivo, né? E todas as ações mediadas pela tecnologia de informação que envolvam um ou mais usuários, pacientes, eles têm que ser registrados, né, de forma clara e armazenados, guardados sob segurança dos dados pessoais sensíveis, observando a Lei Geral de Proteção dos Dados vigentes. Ou seja, você vai ter que criar um banco de armazenamento, pode ser físico, aí você vai trabalhar com prontuário impresso, ou pode ser digital, e aí você vai trabalhar com certificação digital. Isso vale para o setor público, isso vale para o setor privado. Se você estiver trabalhando numa instituição, cabe a essa instituição fornecer
toda essa estrutura, né, de suporte tecnológico, de suporte de informática e emissão de certificado digital. Mas se você é um enfermeiro empreendedor, então cabe a ti, né, respaldar, fazer o investimento dessas tecnologias. Então você vai utilizar o quê? Um prontuário eletrônico. Convém você trabalhar com um prontuário eletrônico, convém que você trabalhe com plataformas de comunicação seguras, né? E a gente destaca serviço de troca de mensagem, mais uma vez, com não configura teleenfermagem. Vamos a mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho sobre essa importante resolução, né? Diz o artigo 5º, né? Nas ações mediadas por tecnologia de informação é imprescindível o consentimento do usuário. Então, o seu paciente ele vai ter que autorizar a sua consulta nessa modalidade. Né? E claro, esse consentimento pode ser retirado a qualquer momento, né? Então, deve ter o consentimento envolvido do seu representante legal e realizado por sua livre decisão. Esse consentimento pode ser escrito ou pode ser de forma verbal, desde que o profissional de enfermagem transcreva o consentimento para o respectivo prontuário, né? Então, cabe essa observação também, ou seja, o consentimento poderá ser escrito de forma impressa ou digital, ou de forma verbal, desde que o enfermeiro transcreva em prontuário físico ou eletrônico o registro dessa atividade coletiva. O artigo 6º diz assim, conforme o protocolo institucional, observada a lei do exercício profissional da enfermagem, a emissão de receitas, né? Então, isso pode ser objeto da sua consulta de teleenfermagem, poderá resultar em emissão de receitas, em solicitação de exames à distância, ou seja, tudo isso é validado, né, no meio eletrônico, com o uso, claro, da assinatura digital. Então, se você tiver na sua teleconsulta, através da permissão da lei do exercício profissional, como integrante de uma equipe de saúde, você poderá solicitar exames complementares ou poderá prescrever como integrante da equipe de saúde em programas regulamentados pelo Sistema Único de Saúde, se você trabalha na atenção primária à saúde, um exemplo clássico, né? Ou em protocolo institucional, você vai poder prescrever ali medicamentos também por teleenfermagem, né? Aí vai demandar justamente a assinatura eletrônica por meio de certificação digital. O artigo 7º diz assim, é de responsabilidade da instituição a qual o profissional está vinculado garantir a infraestrutura, né, necessária para o desempenho das ações de teleenfermagem. É imprescindível que o profissional de enfermagem ele trabalhe com prontuário eletrônico. E hoje você tem várias plataformas privadas aí que você pode comprar esse serviço, né, bem como armazenamento, guarda e mecanismos de segurança dos dados gerados por elas, né? E diz mais assim, que sendo um enfermeiro autônomo, isso é uma realidade hoje muito presente no Brasil, né? E liberal, a responsabilidade a que se refere, ou seja, de você garantir toda essa estrutura de armazenamento de dados, de certificação digital. Então, compete a você, enfermeiro empreendedor, também, se for o caso, fazer esse investimento e essa organização para que você possa trabalhar com teleenfermagem. Lembre-se, tem que seguir justamente a SAI, com registro e prontuário da sua sistematização da assistência. O artigo 8º ele diz o seguinte, que o exercício profissional da enfermagem mediado por telefonia, por tecnologia de informação e comunicação, ele deve ser orientado pelas regras de remuneração equivalente às diretrizes estabelecidas na unidade de referência de trabalho de enfermagem. Ou seja, existe a tabela de honorários para a enfermagem, a tabela de procedimentos, a tabela de consultas. Não é porque é um serviço que está sendo realizado à distância que você vai menosprezar financeiramente, vai diminuir financeiramente. Você tem que seguir eticamente e legalmente a tabela de referência do trabalho da enfermagem. Aí você consulta o site do Conselho Federal de Enfermagem, baixa essa tabela para seguir justamente e não causar uma concorrência até mesmo desleal com relação aos seus outros colegas, né? E essa resolução entrou em vigor em 2022, ela é a resolução 696 de 2022, que trata da teleenfermagem. Ela tem um anexo importantíssimo. Esse anexo ele vai destrinçar a consultoria por telecomunicação, a interconsulta, o acolhimento à demanda espontânea, vai deixar casos pontuais, como por exemplo, situações que configuram-se como atendimento pré-hospitalar ou situações de urgência e emergência em que não poderá ser realizada por teleconsulta. Nesse caso, os profissionais deverão encaminhar
os seus respectivos pacientes ou clientes às unidades de referência para atendimento presencial e sempre que se identificar a necessidade de atendimento presencial, a telecomunicação, a teleconsulta, a teleenfermagem vai ter que ser suspensa para avaliar a necessidade desse paciente. Vamos resolver aqui algumas questões com relação ao tema. A primeira questão é do ano de 2022, da Fundação Carlos Chagas, né? Diz assim: considerando a atuação do enfermeiro na saúde digital, a resolução do Conselho Regional de Enfermagem, COFEN 696 de 2022, estabelece que a consulta de enfermagem é mediada por tecnologia de comunicação e informação. Ela, aí é a resposta correta, né? Letra A diz assim: é realizada para atendimento em situações de urgência e emergência. Gente, totalmente proibido, tá certo? Conforme o anexo da resolução 696, em situações de urgência e emergência não se configura, não é permitida a realização de teleenfermagem, né? E ainda mais diz assim: exclusivamente pelo enfermeiro para a identificação de sinais de alerta e posterior encaminhamento para a unidade básica de saúde. Totalmente incorreto. A letra B diz assim: a consulta de enfermagem mediada por tecnologia de informação e comunicação, ela deve ser realizada pela equipe de enfermagem de forma assíncrona. O que é assíncrona, gente? Que não é em tempo real, né? Que você pode mandar uma mensagem, depois, posteriormente, uma pessoa manda outra mensagem, responde você. Ou seja, não tem a interação de forma ao vivo, né? Em tempo real, com base na sistematização da assistência de enfermagem. Uma troca de mensagem, é um exemplo clássico de troca de comunicação de forma assíncrona, né? Então, está totalmente proibido para a teleenfermagem. A letra C diz assim: né, poderá gerar prescrição, né, a consulta teleenfermagem, de medicamentos, solicitação de exames e encaminhamentos, desde que previstos em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como saúde suplementar e privada. Gente, se tu quer a resposta correta, é a letra C, a nossa resposta, o gabarito da questão. A letra D diz assim: ocorre pela interação através de mensagens de texto e áudio assíncronas em situações de inadequação do ambiente virtual ou dificuldade de comunicação por parte do paciente. Gente, isso aí também está totalmente incorreto. A gente já havia falado que trocas de mensagens, tecnologia de comunicação assíncrona não configura justamente a teleenfermagem. Vamos a mais uma questão. Diz assim: de acordo com a Resolução 696 de 2022, que dispõe sobre a atuação da enfermagem na saúde digital, normatizando a teleenfermagem, assinale a alternativa correta com relação ao consentimento para a teleconsulta. Então, só pode haver teleconsulta de enfermagem, só pode haver teleenfermagem se houver justamente o consentimento do seu cliente. Esse consentimento pode ser escrito, esse consentimento pode ser verbal, desde que você faça o quê? A transcrição para o prontuário eletrônico ou o prontuário físico que você trabalha. Então, a letra A diz assim: nas ações mediadas pela tecnologia de informação e comunicação, é dispensável o consentimento do usuário. Gente, tá falso, né? Não é dispensável, sim indispensável. Não pode realizar teleconsulta, teleenfermagem sem o consentimento do seu paciente. A letra B diz assim: o consentimento do usuário só pode ser pela modalidade escrita. Na verdade, ele também pode autorizar verbalmente, desde que você transcreva para o prontuário do seu paciente. A letra C diz assim: a qualquer momento é possível a desistência e, consequentemente, a retirada do consentimento pelo usuário, principalmente se você identifica ali uma situação de urgência e emergência, né? Então, que demanda ali a atividade de teleconsulta presencial, aliás, atividade presencial. Mas sempre que o paciente achar que não mais satisfaz a modalidade de teleconsulta, ele pode retirar, gente, esse consentimento. Então, a letra C é o gabarito da nossa segunda questão. A letra D ainda diz assim: o consentimento pode ser por escrito, impresso ou digital, ou de forma verbal, devendo o enfermeiro gravar o áudio para posteriormente registro no meio eletrônico. Então, ele extrapolou um pouquinho o entendimento da resolução. Na verdade, o enfermeiro ele vai transcrever, se for o consentimento de forma verbal, para o respectivo prontuário do seu paciente. Então, a resposta da segunda questão, a letra C. Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó: a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 696 de 2022 dispõe sobre a atuação da enfermagem na saúde digital, normatizando a teleenfermagem. A respeito do tema, assinale a alternativa incorreta, né? Então, vamos lá, vamos tentar encontrar aqui essa resposta incorreta. A letra A diz assim:
A consulta mediada pela tecnologia de informação e comunicação poderá gerar a emissão de receitas e solicitação de exames à distância e será validada em meio eletrônico mediante o uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos por infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né? Então está totalmente correto, está previsto lá na resolução 696. A letra B diz assim: a consulta de enfermagem realizada por tecnologia de informação deverá ser realizada de forma síncrona, ou seja, ao vivo, né, em tempo real, com base na sistematização da assistência de enfermagem, devendo seguir o mesmo método de execução utilizado na consulta de enfermagem presencial. Está verdadeiro, né? A letra C diz assim: é permitida ao enfermeiro a realização de consulta mediada por tecnologia de informação e comunicação para atendimento em situações de urgência e emergência. Gente, totalmente falso, né? A resolução ela veda justamente a prática de teleconsulta, de teleenfermagem em situações de urgência e emergência, e até mesmo quando identificado, essa pessoa deverá ser encaminhada à unidade pré-hospitalar de referência, né? E a letra D diz assim: sempre que a necessidade de atendimento presencial for identificada, é de responsabilidade do enfermeiro fornecer ao usuário paciente responsável ou a um contato próximo a orientação completa do encaminhamento, especificando o tipo de atendimento e onde buscá-lo, né? No caso de saúde mental, né, algum caso que configura uma situação de urgência e emergência, né? Então isso também é verdadeiro. Então a resposta da nossa terceira e última questão de revisão sobre essa resolução é a letra C. Então, gente, nós fizemos aqui um breve comentário sobre a resolução 696 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta a teleenfermagem, que faz parte, conforme a Lei 8080/90, da telemedicina, da teleconsulta, do telesaúde, né? Então, são atendimentos de serviços de saúde às pessoas, dependendo de situações específicas, atendendo a critérios exigidos, conforme o consentimento mediados por tecnologia de informação e comunicação. É um avanço devido à nossa sociedade, ao nosso aparato de telecomunicações e de informática, e que traz atendimento de saúde e especificamente aí de enfermagem a populações que deles se beneficiem, né? Lembrando que quando houver necessidade de atendimento presencial, se houver indicação para isso, então a teleenfermagem vai ter que ficar suspensa e vai realizar-se o atendimento presencial ou o encaminhamento desse respectivo paciente para que ele receba a avaliação presencial. Esse é o nosso canal no YouTube, o Enferodonto. Eu agradeço a vocês pela inscrição. Aqui está o nosso contato, o 9927-3210, caso alguém queira participar do nosso grupo de estudo. A gente tem um grupo de WhatsApp, e também o nosso e-mail, caso você queira pedir aqui um assunto em específico, deixar aqui alguma contribuição, alguma crítica, alguma sugestão. E claro, o Enferodonto agora também está lá no Hotmart, né? Você tem o preparatório específico para a enfermagem e também tem o curso básico introdutório do Sistema Único de Saúde. Então acessa lá o Hotmart, tá? hotmart.com, bota lá preparatório para concursos públicos, vai aparecer essa foto aí desse rapaz, ou bota o nome RMA2 e você vai achar ali por um preço bem bacana o preparatório específico de enfermagem e a introdução básica ao Sistema Único de Saúde. Forte abraço e bons estudos! E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.